entrando no tema da aula de hoje. Caso vocês tenham algumas dúvidas, gente, pode mandar no chat ou abrir o microfone, tá? Pode interromper, não tem problema não. Tá bom? Então, gente, quanto o tema da aula de hoje, né, a inflamação. A inflamação, gente, como eu falei para vocês, ela é uma resposta inespecífica, né? Então, ela é uma resposta contra uma grande gama de agentes, tá? Então, a gente pode até definir a resposta inflamatória como uma resposta complexa a vários agentes nocivos, né? Ela é uma resposta complexa e estereotipada, né? O que significa? Que ela vai acontecer em etapas, tá? Então, a gente vai ver hoje que ela tem as etapas dela bem definidas. Então, por isso que ela é estereotipada, porque ela vai ocorrer em etapas, tá? E são etapas extremamente reguladas. A gente vai ver isso hoje também. Por quê? Porque a gente vai ver a resposta inflamatória, ela é tanto quanto ao micro-organismo, quanto às células que venham a sofrer alguma lesão, então, células necróticas, a resposta inflamatória que é responsável contra, inclusive, qualquer agente externo, pólen, uma lesão, seja física, seja química, uma batida, aquele vermelho que a gente tem, é uma resposta inflamatória, a picada do mosquito quando incha é uma resposta inflamatória, tá? Então, e a resposta inflamatória é uma resposta inespecífica, né? Ela não tem aquela especificidade que vai ter a resposta imune, no qual a gente vai identificar o que é self e o que é não self, né? Então, a resposta inflamatória, quando ela chega para resolver ali a situação, né? Então, se ocorre uma lesão, a resposta inflamatória, a função dela é controlar, né, a lesão, ou seja, da batida, ou seja, do agente infeccioso, é controlar, destruir o micro-organismo e reparar onde aconteceu a lesão. Então, a inflamação, além de tudo, ela está diretamente relacionada a um processo subsequente que a gente tem das infecções, que é o reparo, que é na cicatrização. Então, a resposta inflamatória, né, ela é fundamental para que a gente volte a um estado de homeostasia. Então, ela é fundamental para que ocorra a boa cicatrização, tá? Que é a resolução final de todo o processo, tá bom? Infeccioso. Não só infeccioso, quanto lesivo, tá? Então, aqui tem, né, alguns exemplos, ou seja, tumorais, vírus, bactérias, fungos, células necróticas, agentes estranhos, tá? E os agentes físicos e químicos. Então, ela é uma resposta, gente, como eu falei para vocês, ela é estereotipada. Então, ela vai acontecer em etapas, né, onde ela se inicia com os vasos, e a gente vai ter toda uma resposta vascular, para em seguida a gente ter uma resposta celular. E essa resposta vascular e celular também elas acontecem em etapas. Aí o grau, a intensidade com que isso vai ocorrer, né, depende do tamanho, do local, né, do tipo do agente. Né? O local que eu digo, todo mundo já bateu a canela, você sabe que assim, a cicatrização na canela ela é muito mais retardada do que na mão, tá bom? Até por uma questão da própria circulação. Então, onde a gente tem maior quantidade de vasos, né, em locais mais irrigados, a resposta é maior, até porque a gente depende disso, tá? Então, a resposta inflamatória, ela vai determinar a cicatrização. Então, ela inicia toda vez que, quando aqui é um caso de um pacu, está testando uma vitamina, eu suplementava eles, né, e para ver o efeito. Eu acho que esse é, se não me engano, esse com vitamina C e é uma dessas duas. Mas, enfim, as duas têm mais ou menos um efeito parecido, que é o antioxidante. A gente vai ver hoje, né, e a gente já conversou isso nas outras aulas, que os antioxidantes, eles são fundamentais, os radicais livres, que são as espécies ativas de oxigênio e de nitrogênio, o organismo ele se utiliza desse mecanismo para que ocorra, né, a destruição dos micro-organismos invasores, né, dos patógenos. E claro, né, o radical livre ele não vai diferenciar o que é da célula ou não. Ele não vai ser específico contra o micro-organismo. Então, quando ele é liberado, né, ele acaba atuando nas células que estão em volta. Tá? Então, por isso que ele tem que ser controlado. Tá certo?
Então, essas substâncias são utilizadas para isso, porque eles são, né, antioxidantes, eles servem para conseguir fazer esse controle. Enfim, então a gente induz essa lesão, até isso por bioético não é tão muito aceito, não. E aí a gente vai acompanhando ao longo dos tempos, né? Então você mede, faz a histologia, faz a imunomarcação do que interessa, do que você quer ver, né? E a gente vai vendo esse processo, se isso melhora ou não. Mas no nosso caso aqui, para inflamação, então isso aqui é só o exemplo, então, das fases que a gente tem. Então, na primeira fase aqui de início, a gente já tem a injúria, né? A injúria, ou seja, por uma batida, um corte, ou uma substância química, ou um agente infeccioso que venha a causar uma lesão, né? Então, em seguida, a isso a gente vai ter o quê? Uma resposta vascular, tá? E a gente vai ver depois o que significa essa resposta, mas basicamente é o quê? A liberação dos líquidos que estão aqui dentro e das proteínas e das células para o espaço extravascular, ou seja, para fora da célula, para conter essa lesão ou essa injúria. Então, ele chega, né, dilui ali, os macrófagos vão, os leucócitos vão digerir aquilo ali, vão limpar o local, tá? A água, no primeiro momento que sai, é para meio que diluir, né? A gente dilui para controlar, mas se fosse uma toxina, alguma coisa, então você dilui ela, né? Ou seja, você diminui a concentração, deixa ela menos lesiva, e em seguida chega as moléculas e as células para controlar isso, tá? E depois de todo esse processo, a gente tem a reparação, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem, para a cicatrização, a gente vai ter a inflamação, que é essa resposta das células dos vasos, a proliferação dos tecidos, por indução dessas próprias células, né? Então, essas próprias células que saem, elas vão liberar moléculas que elas vão estimular a gente ter a formação de novos vasos, que a gente chama de neoangiogênese, tá? E além de tudo, a proliferação não só dos vasos, né? Os vasos para trazer todo o suprimento necessário para o tecido, quanto também para as células que estão lá. Então, a proliferação de fibroblastos, que ele vai liberar as substâncias, né, que vão constituir a matriz extracelular. As fibras, então, tem essa fase proliferativa. No começo, as fibras elas estão todas desorganizadas, até que elas passam a ser organizadas, tá? E depois tem o remodelamento e o final, que é a cicatrização completa. Então, se fosse no caso da pele aqui, mais para frente, isso daqui com 20 e poucos dias, tá? A gente já teria aqui as escamas, tá bom? Então, esse é o processo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui microscopicamente e aqui macroscopicamente. Então, por isso que ela é estereotipada, porque ela tem que ocorrer nessas etapas. Não dá para ocorrer a remodelação, né, da ferida sem ter tirado o agente, tá? Senão o agente ele continua estimulando a resposta. Porque ou a gente elimina o agente, ou o organismo isola o agente, ou a infecção permanece, tá bom? Tanto que a gente tem alguns casos desses, assim, tem pessoas que têm o nome é Bruno. É o queloide, mas tem um nome específico. Mas tem aqueles queloides, sabe? Que aí a pessoa opera, aí tira, vai, uma hérnia. Então, opera, coloca, sutura a musculatura, tal, sutura a pele, e daí tem uma proliferação exacerbada e forma um queloide, o queloide volta a incomodar, que parece que a pessoa teve a hérnia de novo. E aí tem que abrir, tirar, né? Isso até ocorre, né? Tem uma predisposição mais, esse japonês tem... esqueci para ser humano, mas assim, eu lembro que tinha algumas coisas. Eu lembro que para cachorro também tem algumas raças que tem uma predisposição maior. Então, quando faz até uma cirurgia maior, que você tira os tumores da mama, que, né, é uma cirurgia grande, tá? E aí, na hora de fechar, muitos acontece isso, forma um queloide, então o queloide fica irritando, tem que abrir e retirar o queloide de novo, que é por conta disso, assim. Aí o queloide, na realidade, é porque não tirou a causa, mas por uma deficiência da ativação de monócitos, de linfócitos, que eles entendem que aquilo ali está ali ainda. Então, continua ocorrendo essa proliferação. Por isso que a inflamação, a gente vai ver que ela é extremamente controlada, porque ela tem que ser assim, tá?
Bom, então, gente, a inflamação, que é esse processo complexo, né, estereotipado, que envolve tanto a resposta celular quanto vascular, uma gama de agentes, seja agentes infecciosos, parasitários, físicos, químicos, ela pode ocorrer local ou sistêmico, né? No caso local, assim, a picada no mosquito é um local, tá? Assim, quando a gente tem com peixe, é muito comum, né? A grande maioria das pisciculturas, assim, muito fácil, sei lá, pegar qualquer peixe, se você fizer um raspado, né? Se fizer um raspado de branca, de muca, é muito comum, você vai achar monogênio, tá? E é normal, assim, ela tá lá, o peixe ela não está causando um incômodo, mas, claro, onde ela se fixa, por mais que, claro, no caso de uma, não a branca, não vai atrapalhar, né, a respiração do animal, nem o desenvolvimento dele. Então, mas onde ela se fixa, a gente tem uma resposta inflamatória ali, tá? Que a gente vai ver o que é essa resposta. Então, isso seria uma resposta local, né? Para ficar mais claro para você, para quem nunca viu isso. Então, quando a gente tem uma picada do mosquito, né, que sua pele incha, isso é uma resposta inflamatória local contra, né, essa lesão causada, tá bom? Já uma resposta sistêmica é muito simples, assim, essas pessoas que morrem, a grande maioria que está morrendo de Covid é uma resposta sistêmica, né? Muitos desenvolvem, né, a sepse, tá? Que é essa resposta sistêmica da inflamação. Na verdade, a sepse é porque, quando a gente vai discutir isso, mas tem uns outros fatores, mas assim, uma das consequências é essa resposta inflamatória sistêmica descontrolada, tá bom? Então, para animal, é muito fácil. Quando você vê um surto você está numa piscicultura, você vê os peixes mortos, claro, se não for por conta de problema de oxigênio, da qualidade de água, mas se for um problema infeccioso, ele, ele foi a óbito justamente por conta de uma resposta inflamatória sistêmica, junto com uma infecção, que é a sepse. Tá? Mas ela também pode ser aguda ou crônica. Aguda, ela é de imediato de curta duração. Aí o exemplo da picada no mosquito é esse exemplo de uma aguda. Por quê? Picou, saiu, né? Vai inchar, tal, resolveu, pronto, parou. Então, a duração dela é curta. E se a gente for olhar, né? Aqui macroscopicamente a gente não vê, mas se a gente pegar isso daqui, colocar numa lâmina, né, fizer uma biópsia, né, uma citologia, a gente vai ver o quê? O predomínio de células de granulócitos, tá? O exudato, então o líquido com proteína, a gente vai ver algumas fibras, e na lâmina a gente não vai conseguir identificar, mas se a gente fizer algumas análises, a gente vai ver sistema complemento, proteínas de fase aguda, tá? E que inclusive é um dos temas do seminário, tá? E a migração dos... Então, os leucócitos e mamíferos, muito mais claro, então a gente tem um predomínio grande de neutrófilos, tá? Mas no peixe é muito comum essa diferença entre ter neutrófilo e linfócito, que assim, no crônico a gente vai ver mais o predomínio de linfócito e macrófago. No peixe é complicado isso, porque a gente tem um predomínio grande de linfócito. Mas também, quando a gente tem uma infecção, a gente tem um aumento grande da quantidade de neutrófilo, que a gente chama de neutrofilia, que é o aumento da quantidade de neutrófilo. Tá? Mas junto com o aumento da quantidade de neutrófilo, a gente também tem do linfócito. Aí o peixe também, ele esbarra num outro fator, que é o quê? No caso do mamífero, né, você já fez o hemograma, seu cachorro já fez o hemograma, se alguém tiver um bovino já fez, é muito claro que a gente tem aquele valor de referência. Então, vai de 1 a 10, é o normal. Então, pô, tá com 5, é normal, então não é uma neutrofilia. Com peixe, a gente não tem esse valor de referência. É por isso que, assim, toda vez que a gente faz um experimento, a gente tem que ter o grupo controle para a gente conseguir determinar isso. Tá? Porque justamente a gente não tem esse padrão. Mas, claro, né, na prática, com o tempo, é muito claro de você ver uma contagem, quando a gente tem esse aumento da quantidade de neutrófilo, porque é muito gritante essa quantidade, tá? Esse aumento. Até porque os leucócitos, eles são uma fração pequena, quando você faz o esfregaço lá, a grande maioria das coisas que a gente enxerga são eritrócitos, né? E tem que ser assim, a grande maioria. E os leucócitos são muito pouco. Até se fizer não sei se vocês já fizeram um hematócrito, aquele que é o capilar, né? Então, na hora de centrifuga, a gente separa,
né, a fração vermelha da fração branca, do líquido. Né? A fração branca é uma nuvenzinha que fica sobre os eritrócitos. Enfim, então já a crônica, ela é mais prolongada, ela vai acontecer mais tardiamente. Assim, no caso de mamífero, é muito claro uma coisa que, assim, esse predomínio de célula, que é uma das grandes características, tá? Que vai diferenciar o crônico do agudo, assim. Porque muitas vezes você não sabe quanto tempo o animal está doente. Então, esse é um modo de você conseguir identificar isso, tá? Então, no caso do crônico, né, a gente vai ter esse predomínio dessas células mononucleares. Então, monócitos, macrófagos, né, linfócitos, e esse predomínio, assim, o porquê que essas células estão lá. Então, no mamífero, a teoria que tem é que todo mundo sai junto do vaso, né, tanto os leucócitos quanto os monócitos. Mas os neutrófilos conseguem chegar mais rápido que os monócitos, né? Por isso que tem esse predomínio. Mas essa é uma das teorias, assim. Mas para a infecção crônica, é muito claro que a gente consegue observar que são a proliferação dos vasos e o remodelamento das fibras, assim. Porque na aguda a gente tem um depósito grande, tá, de leucócitos. A gente vai ver depois nos padrões que existe uma ou outra doença crônica que vai diferenciar, que a gente vê uma grande quantidade de leucócitos, mas também a gente vai falar depois, assim, inclusive, acho que eu já falei para vocês, quando a gente comentou das células gigantes e tal, né, que os macrófagos começam a se fundir, a gente tem uma diferenciação das células epiteliais. A gente vai conversar disso um pouco depois. Mas, enfim, a diferença das duas é a questão do tempo e do padrão, tá? Então, aqui um exemplo. Então, de uma infecção local. Então, tá, como eu tinha falado para vocês, vai no caso lá da monogênia. Então, no caso aqui, a gente tem esse parasita aqui, eu tô vendo? Parasita, outro parasita, onde está a cabeça da seta. E onde está as estrelas são os melanomacrófagos. O melanomacrófago está na aula de imuno de vocês, é um mecanismo de defesa que a gente tem, então vai ocorrendo essa proliferação. Então, isso é quando a gente pensa numa resposta local, tá? E aqui a gente tem um exemplo de uma resposta sistêmica. Então, uma resposta sistêmica, olha aqui esse animal, né? Olha esse peixe. Então, esses vasos aqui não eram plantados. Todo mundo, se já abriram um peixe, a gente não vê esses vasos. Quando a gente está conseguindo ver esses vasos, a gente chama isso de congestão. Tá? Que esse aumento da quantidade do vaso. Isso é notório aqui. Então, isso, claro, isso é sistêmico. Que a gente está vendo isso não só aqui no músculo, mas todos os tecidos, você for... Aqui não está dando para ver direito, mas assim, que nem no fígado. O normal não é a gente ver os vasos. Né? Então, aqui, ó, a gente vê uma grande quantidade. Né? Além de tudo, a gente tem um aumento. Olha o tamanho desse baço, olha o tamanho desse rim. Tá? Aqui, ó, tudo. E além disso, a gente tem várias partes de hemorragia. Hemorragia já é assim, os eritrócitos que saem dos vasos, tá? A gente chama de hemorragia. Então, é o eritrócito fora do vaso. Olha, todos os vasos aqui aumentaram, tá? Então, isso é uma infecção sistêmica. Olha aqui uma outra infecção sistêmica, tá? Isso aqui é um rim normal, tá? É o rim caudal, a gente vê a diferença do rim cranial. O rim caudal nos peixes. Então, olha aqui os glomérulos. Não, perdão. Não, são os túbulos, tá? Porque onde faz a reabsorção da urina, ó, os túbulos. Estão vendo a diferenciação certinha, é o núcleo. Olha aqui um animal com infecção. Uma infecção bacteriana, tá? Olha os eritrócitos aqui, tudo jogado. Os leucócitos, estão vendo essas células aqui, ó? Um eritrócito, outro eritrócito, o leucócito, um monte de eritrócitos aqui, tá vendo? Claro, se tu estava no vaso, o vaso se rompeu. Esse branco aqui é necrose, aqui, porque o tecido, né, não só os túbulos, quanto o tecido, né, conjuntivo que estão aqui envolto, eles foram digeridos. Aí foi digerido, a gente vai ver que tanto pelas células, né, tanto por ação dos leucócitos, quanto da bactéria, tá? Olha, até perdeu o contorno aqui dos túbulos, não tem mais contorno nenhum. Tá bom? Então essas setas aqui, eu sumiu os contornos, olha a diferença. Tá? Então, essa é uma resposta sistêmica, tá bom?
Bom, então o padrão numa resposta inflamatória aguda, como eu falei para vocês, ela é de curta duração. E a gente tem a presença do exudatos. O que são os exudatos? Exudatos, gente, assim, a gente vai ver quando a gente for falar aqui dos vasos, que no primeiro momento ocorre a liberação só do líquido que está. Tá? Então só sai o líquido dos vasos, tá? Aí sai esse líquido transparente, que a gente chama de transudato, que ele é pobre em proteína. Tá? Então, nesse primeiro momento, inclusive, eu preciso fazer essa diluição. Tá? Em seguida, isso depende da intensidade, mas com 5 minutos a gente já tem a presença do exudato. Aí no exudato a gente já tem uma grande quantidade de proteína. Tá? Então essa é a diferença. Vocês vão ver que tem vezes que a gente vai falar de transudato e tem vezes que a gente vai falar de exudato. Então a diferença é que o exudato tem proteína e o transudato não tem. É isso. Tá? Então, na resposta inflamatória aguda, ela é de curta duração. A gente tem a presença desse exudato, né, que é esse fluido cheio de proteína, tá? E o edema. O edema é esse inchaço, tá? O edema, gente, assim, não dá para mostrar o edema numa lâmina para vocês, porque o edema é o processo do líquido sair, tá? Aí o resultado que a gente vê é o exudato, o transudato, ou uma substância rosa, entendeu? Então, assim, a gente nunca vou conseguir mostrar para vocês aqui o edema. Tá? Eu consigo mostrar o resultado do edema. Então, se é macroscopicamente, é esse inchaço. Se for microscopicamente, a gente vê uma substância rosa aqui, vítrea, que não dá para ver direito. Mas, enfim, a gente vê uma grande quantidade, inclusive, das células fora do vaso, células dos leucócitos. Os eritrócitos, eles não saem. Se os eritrócitos saírem, a gente já está falando de hemorragia. Tá? A gente vai ver depois por que ele não sai. Então, né, a resposta inflamatória tem a migração dos leucócitos. A migração dos leucócitos, olha aqui, ó. Olha aqui um vaso. Isso aqui é de truta, tá? Acho que eu até comentei com vocês, ó. Aqui, ó. Esses aqui, quando tá aqui, gente, são os artigos, tá? Que eu utilizei, tá bom? Então, olha aqui, ó. Leucócitos, tá vendo? Aí eles vão migrar, ó. Olha ele já fora do vaso. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui onde tem essas setas tortinhas aqui, são os parasitas, tá? Esse vermelhinho são os eosinófilos mastócitos, tá? Olha aqui, ó. Tá bom? Olha o tanto de parasita, ó. Aqui o vaso, tá bom? Olha aqui, ó, uma resposta inflamatória intensa, ó. A gente vai ver depois, ó, o aumento do calibre dos vasos, ó. Tá vendo esses vasos? Não era pra gente conseguir ver eles. Esse vermelho é vaso. Ó. Isso daqui não era para ter esses espaços aqui tão grandes, não. Tá? Ó, o fibroblasto aqui, fibroblastos. Um monte de leucócitos, ó. Esses núcleozinhos que vocês estão vendo são tudo leucócitos. Olha a quantidade. Porque inicialmente a gente não consegue determinar se é linfócito, se é macrófago. Tá bom? Precisava ter um aumento maior para a gente conseguir determinar eles. Mas, aqui, ó. Esses mais compridinhos, que é bem claro aqui, ó. Isso aqui são fibroblastos, ó. Tá? Mas isso aqui é bem um padrão numa resposta inflamatória. Certo? Aí a gente tem, ó, a gente vai falar para vocês um experimento que tem da bexiga natatória. Olha aqui o acúmulo dos leucócitos, ó. Tá vendo aqui o linfócito, granulócito? Nesse trabalho aqui a gente tem todas as células, que a gente pega nela do exudato. Então, essa é a característica da inflamação aguda, curto duração, exudato, né? Que é o fluido rico em proteínas, o edema, a migração dos leucócitos. A gente vai falar melhor deles daqui a pouco, tá? Cada uma das etapas. Olha, da inflamação crônica, tá? A gente já uma duração maior. A inflamação crônica, ela pode ser tanto resultado, né, subsequente à inflamação aguda, ou um estímulo que ele é tão que ele é pequeno, que ele não chega a desencadear uma resposta inflamatória, e ele consegue, assim, como é um estímulo crônico, aí ele vai lá e se desenvolve de uma maneira, a gente vai ter um padrão crônico, sem ter tido uma resposta inflamatória aguda, tá? E também alguns micro-organismos, que no caso da tuberculose, né, o micobactério, a gente tem, inclusive, o micobactério também eu comentei em peixes, a gente tem um padrão de uma resposta crônica, granulomatosa. Por quê? Porque é um agente difícil de conseguir esfagocitar.
Então, já que não conseguem fagocitar, eles isolam o agente. Tá? Então, ó, o processo de cicatrização, ó, aqui no caso daquele tecido, daquele peixe lá que a gente tirou a pele, ó, a gente vai tendo o quê? A angiogênese. A angiogênese é a formação, estão vendo isso aqui, ó, o vaso? A diferença aqui é a coloração, tá? Aqui é com azul toloidina, aqui é com HE. Então, ó, aqui, ó. Vaso, 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 tá? A gente tem já a proliferação, isso já com 28 dias. Se a gente pegar, se vocês pegarem esse trabalho aqui, ele está disponível. Vou pegar esse trabalho, vocês vão ver a etapa certinha de cada um. Tá? Ah, não, vai ser esse daqui é um outro trabalho, vai ser publicado esse ano, mas nessa revista aqui também. E aí, é bom que essa revista aqui ela é aberta. Aí, ó, as células mucosas aqui, ó. Vendo? Eles vão se reorganizando. Olha as fibras aqui, ó. Aqui ainda está um pouco bagunçada, mas olha aqui como ela já se organizou bem, ó. Vendo? E ela vai se organizando mais ainda até ficar aquele padrão perfeito. A gente também, ó, nessas infecções mais crônicas, a gente encontra esse tipo de célula. Tá vendo? As células, elas vão se fundindo. Aqui, ó. Ó, predomínio de macrófagos, ó, lá os macrófagos. Tá vendo? Lembra, o macrófago é o monócito que sai do vaso, tá? A gente tem um acúmulo de macrófagos, de linfócitos, dessas células granulocíticas, células de Langerhans, que são células maiores, tá bom? A fibrose, que é isso daqui, ó. No início ele está todo sem estar remodelado, depois ele vai se modelando, tá? Isso é um padrão numa resposta inflamatória crônica. Então, gente, agora eu vou falar sobre os componentes da resposta inflamatória aguda. Como eu falei para vocês, a resposta inflamatória ela é estereotipada, né? Então ela vai ocorrendo em etapas. Tá? E essas etapas vão envolver tanto uma resposta vascular, como já deu para perceber isso, como celular. Tá? Então, os três eventos básicos são esses três. Então, primeiro, uma alteração vascular, onde a gente tem o quê? O aumento do calibre do vaso. Tá? Isso que é uma alteração vascular. Esse aumento do calibre do vaso, a gente chama de vasodilatação. Tá? E, em seguida, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular. O que significa? Não é porque o vaso aumentou que o líquido que está dentro vai conseguir sair. Porque, lembra, o vaso ele tem o endotélio intacto. Tá? Então, só dele ter aumentado já não permite que ele extravase. Tá bom? Então, esse aumento da permeabilidade são alterações que as células endoteliais sofrem e o líquido consegue vazar. Tá? Não só o líquido, como, em seguida, as células. E aí, as células então, são os eventos celulares. Os eventos celulares é a adesão, transmigração, que é o quê? O leucócito, ele vai encostar, a gente vai falar de cada um deles. Basicamente, é o leucócito encostar no vaso. Quimiotaxia, ele migrar em favor de um gradiente. O gradiente é uma substância química, que é liberada tanto por micro-organismo, quanto por toxina, quanto pelas próprias células, porque assim, dentro do tecido, a gente tem as células teciduais, tá? Então, a gente tem macrófago, a gente tem célula dendrítica, a gente tem mastócito. Então, eles liberam, quando eles sofrem uma ameaça, né, ou numa invasão, alguma lesão, ele libera os grânulos deles são os mediadores químicos para chamar essa galera que está no vaso, migrar para ir para o tecido. Então, né, e essa galera são os leucócitos, tá bom? Então, essa quimiotaxia nada mais é do que a migração em sentido de um gradiente químico, né, que é uma substância química, como mediador ou um fator de violência da bactéria, enfim. Ativação é fagocitose, que é já quando ele encontra ou o micro-organismo ou a substância que ele tem que fagocitar, tá? Aí a morte e a degradação, que é a fagocitose, e aí, em seguida, depois a gente tem, aí já entra na parte da cicatrização, tá bom? Então, são essas três etapas. Claro, gente, essas três etapas, a gente estuda elas separadas por uma maneira didática, mas dependendo do estímulo, e a maioria das vezes eles estão acontecendo tudo junto. Por quê? Porque aconteceu no primeiro momento, o estímulo continua ali, tá, assim, e está rolando mais chamado, né? Então, continua a liberação desses mediadores, o endotélio vai se ativando de novo, os leucócitos vão se ativando de novo, eles vão migrando, então isso acaba acontecendo tudo junto. E, claro, de uma maneira didática, a gente vai vendo isso por etapas.
tá bom? E, claro, a intensidade da inflamação também, já que ela é vascular, como eu falei para vocês, ela depende de ter o vaso. Então, dependendo o tipo do local, uma nadadeira, ela demora muito mais para cicatrizar do que se você arranca uma escama da pele de um peixe. Por quê? Porque a pele, no tecido conjuntivo ali embaixo, ela é extremamente vascularizada, né? Diferente da nadadeira, que por mais que seja vascularizada, mas é uma vascularização menor. É o mesmo caso que eu falei para você dar uma porrada na canela, o tanto tempo que demora do que você cortar sua mão. Tá bom? Então, vamos falar do primeiro, da alteração vascular. Só para lembrar vocês, assim, quando eu falo alteração vascular, porque às vezes parece que a gente tem na imagem que a gente vai ver uma aorta se contraindo, né? A artéria aorta se contraindo. Não. Tudo isso que eu falei, todas essas etapas da inflamação, gente, perdão, eles vão ocorrer lá na microcirculação, tá? Então, é lá nas extremidades. E é lá porque é lá na microcirculação que é onde a gente vai ter tanta oxigenação das células, né? A levar os substratos, né, para as células, que elas vão passando por difusão, então vai nutrindo as células, vai levando oxigênio, como também vai recolhendo os restos metabólicos, tá? Então vai lá, o sangue sai lá do coração do peixe, do ventrículo, né? Passa nas brancas e vai lá, vai embora para o resto do corpo, tá? Do animal. No nosso caso, no caso do mamífero, né, é um pouco diferente, que primeiro passa no pulmão, volta para o coração, porque no mamífero passa 2 vezes pelo coração, né? Já no caso do peixe, não, é uma única passada. Então ele volta, para depois ir para a horta e vai embora, mas tudo isso vai ocorrer lá na microcirculação. Então, lá na microcirculação, a gente tem o quê? Né? Então, a gente vai ter as arteríolas, né? Os capilares, tudo bem? E depois a gente tem as vênulas. Então, nas arteríolas é onde vem o sangue arterial, né? Vai estar rico em oxigênio, águas e nutrientes, e aí ele sai, claro, por uma questão de difusão, uma questão de probabilidade, né? Que é onde tem mais para onde tem menos, tá certo? Então, falando em soluto. Então, ele vai sair, tá? E depois ele retorna nas venas. Por quê? Porque ficou menos do lado de fora. E daí volta o líquido, trazendo o resto. Por quê? Porque essa saída de água, nutrientes, tudo, a gente tem uma alteração nas pressões, tá certo? Por quê? No primeiro momento, até vou falar nisso depois. Mas, enfim, a gente vai ter, pensa nisso, que assim, primeiro, só que sai, tá? Então vai sair o oxigênio, o CO2, tá? E os nutrientes, e depois, né, com isso saem os líquidos, daí a gente vai ter uma alteração de pressão, e aí vai voltar para as vênulas, tá? E aí volta para as vênulas para fazer todo o caminho de volta, tá certo? Então, isso é circulação. Aí, o que sobra? Porque lembra, assim, esse processo de retorno, ele não é perfeito, né? Então, assim, uns 90, 80 e tantos por cento, sei lá, depende do autor, fala, mas assim, a grande maioria volta e uma porcentagem fica, né? Uma porcentagem muito pequena. E essa porcentagem pequena que volta vai ser captada pelo quem? Pelos vasos linfáticos. Tá? Então, os vasos linfáticos, aqui do peixe, inclusive, os vasos linfáticos eles são responsáveis por pegar esse resto. Inclusive, os vasos linfáticos, nos mamíferos, eles vão passar nos linfonodos. Os peixes, como eu falei para vocês, eles não têm linfonodos, mas eles vão passar pelo baço e tal, para onde vão ser a filtragem final ali, tá bom? Então, os vasos linfáticos servem para fazer essa filtragem final aí dos tecidos, tudo bem? Então, gente, feito esse resumo do que é a circulação, né, de como é constituída a circulação, pensando na inflamação, a primeira etapa, que é a alteração no fluxo e no calibre vascular, a gente tem o quê? Então, normalmente, é dessa maneira, tá? Então, as artérias estão aqui, tá? Onde tem na matriz extracelular, tem as células, né? Que são constitutivas, tá? Que estão lá no tecido, que a gente chama de células residentes, tá? Quando a gente tem a inflamação, por ação dos mediadores químicos, né? Um dos primeiros que a gente vai falar sobre isso hoje, o primeiro é a histamina, então a gente tem essa vasodilatação. Tá? Então, esse aumento do calibre dos vasos, tudo bem? E com esse aumento do calibre dos vasos, olha a diferença que vai ocorrer. Aí a gente vai ter uma alteração nas pressões, tá? Que é o que daí a gente vai ter o extravasamento vascular, que é a próxima etapa. Então, primeiro a gente tem esse aumento do calibre. Inclusive, esse aumento do calibre é responsável
Que lembra, quando o mosquito te pica, se você colocar a mão, não fica mais quente? Não está mais quente? Né? A área inflamada, quando você dá uma porrada, né? Quando tem a queimadura do sol, você não sente a pele mais quente? É justamente por quê? Porque esses vasos que estão mais internos, que lembra, a gente tem a derme, a epiderme, e, só a circulação ela está lá no tecido conjuntivo. Tá? E aí, quando a gente tem esse aumento da vasodilatação, esses vasos estão mais internos, eles têm mais contato com a superfície. Então, ele acaba esquentando. Tá bom? Inclusive, esse é um dos sinais cardinais da inflamação. Tá? Daqui a pouco depois a gente vai falar deles. Tá? Isso, gente, foi provado por esse cara aqui, né, que a gente chama da tríplice reação de Lewis. Tem até alguns autores também vão encontrar como tríade de Lewis. Ele é para mostrar como que isso ocorre. Tá? Então, ocorre pelo seguinte. Então, no primeiro momento, isso até na aula, se fosse uma aula presencial, você pega uma pessoa mais clara, porque a pessoa mais clara é mais fácil de conseguir visualizar. Então, dá uma porrada assim, aí fica vermelho na hora, e depois a gente vai tendo exatamente esse processo. Que é o quê? Então, você faz um risco, tá? A gente tem esse primeiro eritrema, né? O eritrema, que é esse vermelhão aqui, no ponto da aplicação. E isso é proveniente por quê? Desse aumento da vasodilatação, que ele é causado pela liberação dos mastócitos, que é do mastócito que a gente viu lá na aula, que estão perto dos vasos, que a gente viu lá na aula de imuno. Tá? Então, a gente vai ter o aumento aqui do calibre do vaso, e a gente vai ver esse eritrema no ponto da aplicação da pressão. Tá? Em seguida, né, segundos depois, a gente já tem esse eritrema à distância. Ó, não fica assim? Se vocês derem uma porrada na pele de vocês aí, vai devagar aí. Vocês vão ver esse... depois machuca, a pessoa que mandou me bater. Vocês vão ver esse eritrema à distância. Esse eritrema à distância, ele é causado por conta, porque assim, a gente vai ver que assim, tanto o sistema imune, acho que até comentei isso com vocês, quanto o sistema nervoso, né, eles se comunicam. Então, a gente tem receptores no sistema nervoso, não só no sistema nervoso central, como em todo o sistema nervoso periférico, a gente tem receptores para os mediadores químicos. E os leucócitos, eles também têm receptores para substâncias, né, catecolaminas, serotonina, substância P, né, outros neuropeptídeos que são liberados pelo sistema nervoso central. Então, aí esse aumento aqui ocorre por ação, né, do sistema nervoso periférico em volta, né, da onde ocorreu o ponto de aplicação, agindo nos vasos, na musculatura do vaso, fazendo essa vasodilatação. E por último, né, já depois de um tempo, a gente tem o edema, tá bom? Então, enfim, isso até, gente, uma época, não sei se ainda é, mas assim, era muito utilizado para ver a hanseníase, tá? Então, a pessoa tem aquele vermelhão, né? E daí eu vinha com uma agulha e furava. Se não acontecesse essa reação aqui que vocês viram, essa reação de Lewis aqui, era porque a pessoa não tinha, se não acontecesse essa segunda reação, né, que é esse vermelhão à distância, é porque era um indicativo que a pessoa tinha a reação, tinha a doença. O que acontece? Nessa doença ocorre, por conta da migração, uma resposta inflamatória exacerbada, a gente tem a degeneração dos neurônios, tá? Periférico, ali em torno, então, se não tem o neurônio, não tem essa estimulação secundária à distância, tá bom? Então, vamos lá. Então, quanto ao aumento da permeabilidade, gente, a gente vai ter o quê? Então, na circulação normal, tá? A gente tem nas arteríolas o aumento da pressão, a pressão endostática, ela está maior do que a pressão osmótica, né? Então, ou seja, dentro aqui tem mais líquido do que fora, né? Porque a pressão osmótica também é pro mais, pro menos, só que em relação à água, tá? E aí, então, chegando aqui na microcirculação, vai ocorrer aquela troca que a gente combinou, que a gente conversou, que a gente tem o quê? Sai o oxigênio, sai os nutrientes, tá bom? E, consequentemente, sai o líquido. Então, aí a gente tem a equiparação das pressões, tá bom? E a pressão hidrostática por causa da pressão hemodinâmica, tá bom? E, então, nas vênulas, a gente tem
O inverso, a gente já vai ter um aumento da pressão osmótica, né, por conta da água que saiu, e daí, né, deu uma diluída nas proteínas, e com isso nas venas ocorre o retorno. Já na inflamação, gente, a gente tem um aumento principalmente no primeiro momento, da pressão hidrostática. Por quê? Porque a gente aumentou a quantidade de líquido. Tá? Então, aí isso a gente tem o aumento dessa pressão hemodinâmica. Tá? E a gente tem um aumento do extravasamento. Tá? Não só por conta do aumento da pressão hidrostática, consequente desse desequilíbrio com a pressão osmótica, como também a gente vai ver agora, por conta das formações de fendas, tá? Que é daí que ocorre. Então, no primeiro momento, desse aumento da pressão hidrostática, a gente sai a quantidade de líquido, a gente tem o transsudato, né? E no segundo momento, a gente vai ter o exsudato através da formação dessas fendas, tá? Então, no caso da formação dessas fendas, elas vão ocorrer dessa seguinte maneira, por algum tipo desses processos. Aqui está bem ruim essa foto. Eu estou para mudar essa foto aí e eu sempre esqueço. Mas, enfim, então, os mecanismos que a gente tem de extravasamento, o primeiro é a formação de fendas no endotélio das vênulas. É interessante que, assim, até a migração, e esse processo aqui, que é o processo mais comum que ocorre na inflamação, sobretudo quando é uma inflamação por um agente infeccioso, ele vai ocorrer mais nas vênulas. Aí se acredita-se que é porque ocorre uma quantidade de receptores nas vênulas muito maior do que nas arteríolas, esses receptores sensíveis às citocinas e às histaminas e alguns mediadores químicos. Por isso que se acredita que nas vênulas é onde a gente tem esse processo maior, nas formações desse processo de extravasamento, tá bom? Então, essa formação das vênulas, gente, vai ser o quê? A contração do endotélio. Então, as células endoteliais vão se contrair e aí o líquido sai e os leucócitos saem também. A gente vai conversar depois como que ocorre esse processo para os leucócitos sair, tá? Porque lembra, assim, o endotélio, ele está sobre a membrana basal. Uma macromolécula não passa na membrana basal. Aí depois a gente vai falar o porquê que uma macromolécula. Uma célula é uma macromolécula. Por que ele sai? Tá? O líquido não, vai sair. Né? Outro caso é a lesão direta do endotélio. A lesão direta do endotélio pode ocorrer, gente, tanto por uma lesão mediada pelos leucócitos, como a gente vai ver até aqui embaixo, tá? Então, assim, como o leucócito ele vai extravasando, ele vai rompendo o endotélio. A gente vai ver que o leucócito ele libera moléculas, proteínas que vão quebrar a membrana basal. Então, causa-se essa lesão. Então, vai ocorrer extravasamento. Quando a gente tem uma infecção sistêmica, imagina aquela imagem que a gente viu, a quantidade de leucócitos que está saindo. Então, o leucócito ele se gruda ali no endotélio e começa a migrar, começa a lesionar ele. Tá? E aí a gente tem uma ativação exacerbada, inclusive da cascata de coagulação. Hoje a gente vai falar, mas mais voltada para a inflamação, não no sentido da cicatriz, da coagulação em si, tá? Mas então, aí a gente tem essa lesão direta, ou pelos leucócitos, ou por conta que as bactérias também, quando ocorre um foco infeccioso, né, a gente até, num primeiro momento, as bactérias não atingem a corrente sanguínea, tá? Até que elas vão conseguir atingir, elas vão atingir como? Elas vão liberando as moléculas, né, tantos fatores de virulência dela, que vão rompendo não só a matriz extracelular, como também as células. Então, ela consegue romper e ela penetra na circulação. Tá? Por isso que uma infecção, a gente vai vendo, no primeiro momento elas não estão na corrente sanguínea, depois vai tendo um aumento, tá certo? Então, tanto essa lesão é por conta, né, de moléculas liberadas pelas bactérias, que elas têm os fatores de virulência que vão romper. Esses fatores de virulência são enzimas que elas produzem, que rompem, né, pode romper hemácia, rompe proteína, então elas têm protease, elas têm lipase, tá? Que são enzimas que vão rompendo o que ela precisa para se disseminar. A gente tem esse extravasamento retardado prolongado. Esse é um exemplo claro, gente. É aquela lesão que ocorre, você fica lá no sol, na praia, fritando, daí no outro dia, pumba, começa a aparecer umas bolhas. No primeiro momento, o chuveiro bate, você começa a doer, depois começa a aparecer umas bolhas. Né? Isso é por conta da lesão dos raios UV. Tá? Então, é uma lesão mais tardia, mas que
lesa a célula, e com isso depois a gente vai ter esse extravasamento do líquido, aí você vai ver essa bolha, que isso também é uma inflamação. A transitose aumentada, essa transitose aumentada, olha aqui dos leucócitos que eu falei para vocês, vão migrando, tá? Vão rompendo. Essa transitose aumentada são vesículas que são formadas dentro das células endoteliais, é como se fosse uma organela, vai, tipo um complexo de Golgi gigante que forma um caminho, tá? Dentro das células endoteliais, aí isso permite a passagem da água e das proteínas, tá? Claro, não macroproteínas, né? Vão passando pela célula endotelial, tá bom? E por último, a gente tem o extravasamento dos vasos sanguíneos recém-formados. Isso, tanto que eu falei assim para vocês que mesmo a inflamação crônica é difícil a gente elas, por mais que sejam diferentes, mas assim, elas às vezes vão apresentando um padrão similar junto. Por quê? Porque a angiogênese, que é essa formação, que é a característica da resposta, né, da inflamação crônica, a gente tem essa persistência do edema, né, do exudato, do transitado saindo. Por quê? Porque não ocorreu a junção ainda das células endoteliais. Né? Por quê? Porque ocorre um processo de diferenciação que demora um tempo. Né? Por mais que as células epiteliais, né, do endotélio, eles são células pouco especializadas, né, pouco que eu digo em relação ao neurônio. Tá? Você rompe o neurônio, quanto tempo demora para você ter a formação do neurônio? Já que você corta a pele, quanto tempo que é? Então, quando você opera, rapidinho, cicatriza a pele, mas não cicatriza embaixo da pele, que é a camada muscular, porque o músculo é muito mais diferenciado, tá bom? Então, demora para ter essa diferenciação, né? E com isso o líquido vai se extravasando, certo? Isso, gente, assim, tem uns experimentos, né, que a gente consegue bem fácil caracterizar isso e a gente saber exatamente onde está acontecendo. Então, no caso do peixe, a gente pode pegar, no caso, a bexiga natatória, ela é um órgão oco, né, então dentro, né, internado, e ele é bem vascularizado, tá? E tem pouca célula residente. Tá? Então, isso facilita a gente ver não só esse aumento da permeabilidade, como também quando tiver a migração celular. Então, se a gente quiser ver o efeito do mediador ou o efeito lesivo de uma bactéria, então a gente inocula a bactéria dentro da bexiga natatória, e aí, passado um tempo, a gente inocula na veia do animal o nanquim, que é o carvão coloidal, que é uma macromolécula. E daí, ó, isso aqui que vocês vão ver, ó, a gente vai conseguir, né, não quantificar, mas saber aonde está tendo o aumento. Tá vendo esse preto aqui, ó? São os vasos. Aqui, claro, aqui no caso, é no cremácero do rato, tá? Mas na bactéria a gente faria isso na bexiga natatória. E aí, aonde ocorre, aqui é no aumento maior esse A aqui, onde vai ocorrer essa contração da célula endotelial, o carvão coloidal, ele passa da célula, mas ele não consegue ultrapassar a membrana basal. Né? Porque, claro, ele é uma macromolécula, mas não libera, não sintetiza as proteínas que o leucócito tem. Então, aí depois a gente faz uma lâmina e pronto aqui, ó, não precisa nem corar, a gente consegue ver ele. Tá? Uma outra forma que a gente tem, inclusive, de mensurar, aí isso já é para mensurar o aumento da permeabilidade vascular, é uma técnica chamada da azul de Evans. Azul de Evans é um corante, né, é um corante orgânico, azul, no qual a gente inocula, faz o mesmo esquema, né, então você quer ver como que ocorre o aumento da permeabilidade, isso aqui, coitado, antigamente o pessoal fazia isso, com coelho, coitado, olha, arrancava aqui, mas também faz cremáceo do rato, com peixe a gente faz na bexiga natatória. E você inocula ele na veia, inocula o mediador químico ou a substância irritante que você queira ver, e aí inocula na veia, e aí o corante ele vai migrar. Daí a gente consegue, faz no cremáceo do rato, na bexiga natatória, a gente vai lá e consegue pegar o corante, e aí a gente mede no espectro. Tá? Por quê? Vou falar para vocês aqui, ó, com o peixe melhor. Tá me dando até, coitado com ele, tá me dando até angústia. Então, o que acontece? Quando você inocula o corante, você inocula bem pouco, né?
Ele, não sei se alguém já teve contato com esse corante, assim, uma gotinha que a gente joga na água fica inteiramente azul, tá? Então a gente inocula ele, né? E ao peixe passado um tempo, tudo onde tem, ó, tudo isso aqui é circulação, ó. Tá vendo onde está azul? Ele está na circulação, né? Tá aqui um pacu, tá? Olha aqui, ó. Inteiro azul, tudo aqui é a circulação, não é o corante saindo não, tá? Por quê? Porque o corante, ele se liga na albumina. A albumina é a principal proteína de fase aguda. A proteína de fase aguda, falando para vocês, a gente vai ter um seminário sobre isso, sexta-feira, né? Mas são aquelas proteínas que são sintetizadas pelo fígado e quando tem uma inflamação, elas aumentam, né, na corrente sanguínea. Então, a gente tem um aumento grande dela. E a principal que a gente tem, a de maior quantidade, é a albumina. Então, ele se liga na albumina e daí, quando a gente injeta o estímulo no local, né, a gente tem um aumento da permeabilidade vascular. Aí o azul, diferente do carvão coloidal, ele não é uma macromolécula, ele está ligado na albumina, a albumina vai vazar e a gente consegue resgatar. Eu tenho até um esquema, eu vou até mostrar o esquema já para vocês. Então, ó, aqui é a bexiga natatória. A gente pega e injeta no animal o estímulo, devolve ele para a água, e aí a gente, passado uns tempos, a gente vai recolhendo ele, claro, né, toda vez que recolhe um, como a gente tem que coletar, você acaba sacrificando esse animal. Então, cada grupo, a gente tem um tempo, né? Então, tem uns tempos, então você recolhe esse animal, você injeta, depois de 2 horas, colhe esse animal. Você quer saber 2 horas depois da infecção, o que está acontecendo, tá? Aí, no caso do aumento da permeabilidade, tá? Então, eu quero saber 2 horas, então 30 minutos antes, eu inoculo o carvão, o azul de ervas. Aí o azul já vai correr toda a circulação. É coisa de minutos o peixe está azul. E daí, como eu injetei lá na bexiga natatória, é nesse local a gente vai ter um aumento da permeabilidade vascular. E daí eu vou lá, faço um cortezinho e recolho o corante. E aí eu leio no espectro. Aí eu faço uma curva de calibração antes, né? Então eu vou colocando uma quantidade conhecida do azul. Eu sei que em tanto de DO eu tenho tanto de azul. E daí eu faço isso com o exudato depois, daí eu vou saber quanto de azul tem, e eu consigo uma maneira indireta de eu conseguir medir esse aumento da permeabilidade vascular, tá bom? E assim a gente vê esse aumento, tá? No caso do rato, tinha um outro negócio, também um outro sistema, a gente tinha até esse plate móvel aqui. Então, você põe uma substância na pata do coelho, mas você quer saber o efeito da estamina. Inocula a estamina dele, passado um tempo, aí aqui é cheio de água, tá? Que a água aqui é uma coluna. Então, eu ponho a patinha dele aqui e ela vai aumentando. Isso aqui é meio difícil de a gente conseguir padronizar, né? Vai ser que é testar um anti-inflamatório. Então, eu quero testar um anti-histamínico. Eu bloqueio a histamina e eu quero ver se ele serve para isso. Então, eu bloqueio a histamina num grupo, eu dou anti-histamínico e aplico a histamina. Então, não tem que inchar, certo? Se ele é anti-histamínico, e no outro eu dou só a histamina. Mas é difícil, por isso daqui é bem... Porque, assim, um pouquinho que você soca a pata do rato para dentro, isso aqui já altera. Na graduação eu fiz isso, é difícil de mexer. Mas, enfim, voltando para o que nos importa, tá? Gente, vocês não estão tendo dúvida, não? Tô indo embora, tá tranquilo? Então, vamos embora. Bora para ver se a gente termina a disciplina, né? Se a gente consegue dar todo o conteúdo hoje. Vocês ficam livres para fazer o seminário. Então, tá. Quanto ao evento celular, gente, se é um evento celular, ele vai ocorrer, né, após os efeitos vasculares. Por quê? O que acontece? Os leucócitos, gente, eles ficam na parte axial dos vasos. Tá? Então, eles não estão em contato lá com o endotélio. Ó, isso daqui que eu estava falando tanto do endotélio para vocês, então isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Que é um vaso, que é o endotélio, tá? E aqui é a membrana basal, tá vendo? Certo? Então, beleza. Então, os leucócitos, eles vão ficar aqui na membrana axial, tá? Quando ocorre aquelas alterações vasculares, que a água sai do vaso, né? O que vai acontecer com esses leucócitos? Eles vão sair daqui, da parte axial, e eles vão ter contato lá com o endotélio. Tá bom? E eles vão lá ter contato com o endotélio. Então, normalmente, eles não têm contato com o endotélio.
eles só vão ter contato com o endotélio quando ocorre a inflamação, tá? Porque a gente tem essa saída da água, tá? E com essa saída da água, né, eles vão descer, tá? E tem uma imagem depois que fica mais claro o que acontece, porque assim, a grande quantidade que a gente tem são hemácias, né? Se a gente faz o raspado, você vê, os leucócitos estão um pouco meio que misturados, mas na realidade eles estão mais periféricos que as hemácias. As hemácias elas ficam mais no meio do que os leucócitos, tá? E aí, com essa saída da água, eles se aproximam mais ainda do endotélio. Tudo bem? Acontecendo isso, gente, eles vão entrar em contato com o endotélio. E se a gente está tendo, mesmo quando a gente tem, assim, se não está tendo uma inflamação, mas por algum motivo teve o extravasamento da água e não teve a ativação, né? O endotélio também, os leucócitos, eles iam entrar em contato com o endotélio e sabe o que ia acontecer? Nada. Eu simplesmente ia entrar em contato e não ia acontecer nada. Por quê? Porque para que os eventos celulares aconteçam, é necessário que a gente tenha os eventos vasculares, mas também é necessário que haja ativação, tanto dos leucócitos quanto das células endoteliais. O que significa essa ativação? Significa que essas células elas vão ter que expressar moléculas para que elas consigam se interagir. Por que elas têm que se interagir? Porque o leucócito ele tem que se ligar no endotélio para que ele consiga sair do vaso. Senão ele só ia passar reto. Né? Porque assim, por mais que saia água, né, não sai toda a água. O fluxo aqui permanece. Tá? A gente tem uma diminuição do fluxo, mas o fluxo permanece. Até porque a gente também teve um aumento do calibre do vaso. Tá? Então a gente tem assim um fluxo mais devagar, que a gente chama de êxtase, tá? Então, mas a gente tem um fluxo, tá? Então o leucócito simplesmente ele ia continuar e balbal, ele não ia chegar no tecido mesmo, tá? Então é preciso que a gente tenha ativação tanto do leucócito quanto das células endoteliais. Porque assim, as células endoteliais, por muito tempo a gente, na histologia mesmo, a gente vê ela sempre como muito passiva, né? Parece que ela não serve para nada, que ela está ali só para... Deixa eu guardar da patologia. Porque, né, na histologia você vê ali, tá ali, mas e aí? Né? Não, assim, ela é extremamente participativa, né? Tanto na inflamação quanto na imunidade. Tudo bem? Tanto no reparo, tá? Então, ela também precisa ser ativada. O que vai acontecer? O que significa essa ativação? Essa ativação significa que ela vai expressar moléculas, tá? Moléculas de adesão. Tanto o leucócito expressa moléculas de adesão, quanto as células endoteliais. E a primeira molécula de adesão que eles vão expressar são essas moléculas, as selectinas. Tá? Então, a gente tem a expressão da selectina. Tanto a E e a P-selectina, que são expressas pelo endotélio, quanto a L-selectina, que é expressa pelos leucócitos, que aqui não está representado, mas eles expressam essa. E aí o que acontece? Então, eles ativados, eles têm essas moléculas, né? E o endotélio também. E aí, conforme saiu a água, eles estão lá com essas moléculas expressas, porque assim, os mediadores mandaram aumentar a circulação e também mandou ativar eles, tá? O lema de mediadores, tá? Histamina, interleucina, então, os mediadores pró-inflamatórios. Né? É pró porque é a favor da inflamação, tá? Então, aí eles vão expressar. Então, aí no primeiro momento, eles vão, a gente fala que é esse processo de rolagem, que significa que eles vão se ligar, né? Então, as selectinas, elas se ligam tanto do leucócito quanto do endotélio, só que ela é uma afinidade muito baixa. Então, é uma ligação covalente, né, baixa. Então, aí tem pouca afinidade. E com isso eles rolam. Tá? Por quê? Porque assim, esse fluxo de sangue continua, embora menor, mas como a ligação é bem fraca, com esse próprio fluxo, ele quebra essa ligação e com isso o leucócito vai rolando ao longo do endotélio. E ele não para nunca? Não para, senão a gente não tinha ele migrando. Em seguida, a gente vai ter a atuação de mediadores, né, mais específicos, como as quimiocinas e a interleucina, que a gente vai
conversar daqui a pouco. Tá? E aí eles vão fazer o quê? Aí eles vão fazer a expressão de moléculas de maior afinidade. Tá? Então, são moléculas mais específicas, com afinidade maior. São as integrinas. Aí as integrinas são expressas tanto pelo endotélio, quanto pelos leucócitos. E com isso, ele para. E aí a gente fala dessa adesão. Então, eles vão se aderir, né, após a ativação das integrinas pelas quimiocinas. E que a gente vai ver o que são depois, são essas citocinas. Tá? Então, ele para. Aí eles vão parar ao longo do vaso. Após eles pararem, eles começam a expressar uma proteína da família das imunoglobulinas, tá? Que é esse PECAM, também a gente chama de CD31. E aí esses daí vão auxiliar eles a fazer o quê? A migrar. Aí esse processo de migração, vocês vão encontrar eles também como diapidese, tá? Diapidese. Isso daqui eu escrever aqui no chat. Bom, vão encontrar eles também como isso. GP10 e GP10. Confirmar. É isso mesmo. Tá? Então, esse processo de migração também é conhecido como diapedese. Aí, essas moléculas que se expressaram, tanto a ICAM como as integrinas, também vão auxiliar essas células a migrarem, que é outro processo que a gente tinha conversado lá, né, quando eu falei, que é a quimiotaxia, que é o quê? A migração a favor de um gradiente. Aí esse gradiente, quem são? Tantos esses micro-organismos, como as quimiocinas e as citocinas liberadas por quem? Pelos macrófagos residentes, não só por macrófagos residentes, como também pelos que já migraram antes, como também, né, por células dendríticas, linfócitos, tá bom? E daí eles vão migrar lá utilizando as fibras, né? Essas moléculas que eles expressaram para migrar a favor do gradiente, né? Pelas fibras, tá? Então eles vão migrar até essa última etapa aqui, que é a fagocitose, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse desenho, gente, ele não é do nada, não. Oh, meu Deus. Peraí. Saiu tanto. Opa. Olha aqui o processo que eu falei para vocês. Olha eles aqui, ó, se pavimentando. Estão vendo? Olha eles rolando aqui, ó. Isso aqui é um vaso. Aqui, ó, a célula endotelial. Olha a luz do vaso. Lembra que eu falei que eles já ficam na periferia? Claro que isso aqui está inflamado, então esse vaso está aumentado de tamanho. Tá? Por isso vocês estão vendo esse branco aqui. Olha os eritrócitos aqui, ó. Tá? Estão vendo esses vermelhos? São os eritrócitos, tá? Olha os leucócitos aqui, ó. Olha eles migrando. Olha eles parando aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó, onde está... Deixa eu colocar o... Deixa eu mudar a laser e colocar a caneta aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, são as células endoteliais. Está representado aqui, ó. São esses caras aqui, ó. Tá? As células endoteliais. Tá vendo o núcleozinho achatado? São as células endoteliais, tá? Aqui os leucócitos. Olha os eritrócitos aqui, ó. Tá bom? Então, naturalmente, eles já falei para vocês, eles já estavam mais na periferia, mas não estavam em contato com o endotélio. Então, após eles ativarem, né, a expressão das moléculas, no primeiro momento eles começam a rolar por conta dessas moléculas de menor afinidade, tá? Em seguida, eles vão migrar. Tudo bem? E olha eles pavimentando aqui, gente, ó. Olha o processo de migração. Olha aqui os leucócitos, ó. Olha eles migrando, ó. Vendo? Olha eles saindo aqui, ó. Que é o processo de apidese. Eu falei para vocês aqui, ó. Então, eles expressam essa outra molécula aqui, né? O CD31, que é da família da imunoglobulina. Ele migra. E olha, eles vão caminhar a favor de um... A gente vai ver, essa imagem também serve para a fagocitose, tá? Que eles vão colocando os pseudópodes deles, e eles vão andando através do filamento de miosina e actina.
Aqui é o cálcio, o ATP, tá? Entrando, então, ó, aí vai tendo a contração, eles vão andando e eles vão migrando através desses gradientes. Onde que eles recebem esse gradiente? Nos receptores deles, tá? Então, eles recebem o estímulo e eles vão atrás, tá bom? Ah, eu ia colocar um vídeo aqui. Descartar. Ô, meu amigo, fiz errado. Eu vou colocar o vídeo. Deixa eu projetar aqui para vocês. É um vídeo rápido. Ah, deixa, não salvei. Deixa, gente, perdão. Até eu achar. Até eu achar, vai atrasar. Depois eu mando o link para vocês. Não. Achei que tinha salvo aqui no favorito, não salvei. Enfim. Então, gente, dando continuidade, olha aqui as moléculas. Então a P-selectina, ela já está pré-formada aqui em corpúsculos, né? No endotélio. Daí, quando tem o estímulo, ela vai se reorganizar, ó. Histamina, trombina, a gente vai conversar deles daqui a pouco. Ele se organiza, ó, e ó, aí vira o substrato para o leucócito conseguir se ligar, tá? Aí, por ação, né, depois de outras moléculas, a gente vai ter o quê? São as quimiocinas, as integrinas e as moléculas de maior afinidade. E ocorre, ó, a ligação dos leucócitos com esses, tá? Ó, o VCAM é a integrina dos vasos, tá? E o ICAM é a integrina dos leucócitos. Ó, esse lectina, aí, ó. Eles se ligam, dá para ver aqui, né? Eles se ligando, eles vão parando e a gente vai ter esse processo. Tudo bem? Ó, gente, dúvidas, me avisa, tá? Bom, quanto ao modelo experimental, gente, também para a gente ver essa migração, a gente consegue ver tanto aquele aumento da permeabilidade, mas é o mesmo esquema. Na bexiga natatória é muito fácil ver. No peritônio, que é quando a gente injeta aqui na cavidade, né, ele, para uma resposta sistêmica, ele é mais fidedigno. Agora, para uma resposta inflamatória local, para estudar a inflamação é mais complicada, por quê? Porque no peritônio é bom que ele é um ralo, que você coloca ali, como ele é extremamente vascularizado, rapidinho a gente tem uma resposta. Mas ele também tem uma grande quantidade de células residentes. Então a gente não consegue, a gente perde um pouco de saber o que já estava e o que não estava, sabe? Então, mas é isso, assim, ó. Aqui é uma coleta, ó, leucócito, ó, linfócito, tá? Decoloração, então a gente coleta, é só contar na câmara de Newborn, que nem faz no sangue, faz a extensão para fazer a diferenciação, tá bom? E aí a última etapa que a gente tem é a fagocitose. Então, quando os leucócitos eles chegam lá eles encontram lá o micro-organismo, né? Então, eles vão através da quimiotaxia, eles vão lá e vão fagocitar. Eles fagocitam por aqueles, no caso, se for os leucócitos, macrófagos, neutrófilos, né? Mastócitos, lembra que até que na aula passada eu fiquei na dúvida se mastócitos de peixe fagocita sim, também expressa aqueles NETs que os neutrófilos fagocitam, mastócitos fazem a mesma coisa. Eu achei um monte de trabalho. Sei lá que dia que você viu essa aula aí. Eu achei muito trabalho. Se vocês quiserem, eu mando para vocês, tá? É um trabalho bem legal com mastose em peixe. Então, além dos receptores, né, to-like, né, a gente também tem esses outros receptores, né, não só a integrina, como receptores de manose, tá, que vão se ligar às lecitinas, né, selectina é uma proteína de mamíferos, para não confundir, tá, e as selectinas e as lecitinas. A lecitina é um açúcar, isso. A lecitina é o... Caramba, deixa eu... Lecitina, peraí, gente, para não confundir, para não falar errado para vocês. Isso, a lecitina é um açúcar, tá certo. A lecitina é um açúcar e a lectina é a proteína. Então, receptores de manose, eles vão se ligar às lecitinas, né, que estão tanto em micro-organismo quanto também em fungos, tal. Então, são os receptores, então eles vão reconhecer aqueles pumps, né, aquelas moléculas padrões, né, então esses receptores, eles reconhecem, e aí com isso a gente tem a fagocitose, tá? Então a gente tem esse prolongamento aqui da membrana,
através daquele processo que eu mostrei para vocês aqui agora, tá? Da contração da miosina e da actina, que é essa fagocitose aqui, isso daqui que vocês estão vendo, tá? E aí, então ele vai engolfar essa partícula, tá? Aí essa partícula a gente chama de fago, e aí o fago se junta com o lisossomo e a gente chama de fagolisossomo. Daí no lisossomo a gente tem todas aquelas moléculas que a gente já conversou quando a gente falou da imunidade. Proteases, lipases, lisozimas, espécies ativas de oxigênio, né, que vai ser a ativação do burst respiratório, e aí a gente vai ter a degradação, a morte dos micro-organismos, tá? Então a gente vai ter, tudo tem aquela análise que a gente é muito comum, que vocês veem no trabalho com peixe, né, que é ou o burst respiratório, ou espécie ativa de oxigênio, é a mesma coisa, tá? E surto oxidativo é a mesma coisa, que é essa produção das espécies ativas de oxigênio, tá? Que a gente vai falar neles agora, tá? Então, esse processo, na primeira etapa, é o reconhecimento, tá, do micro-organismo através dos receptores, e aí vai ter vai engolfar a partícula, né? Então, engloba a partícula com uma vesícula. Então, essa vesícula nada mais é do que um pedaço da membrana plasmática. E aí, a fusão com o lisossomo e a degradação desse, tá? Aí, gente, a produção das espécies ativas de oxigênio, como que ela acontece? Ela acontece, esse surto oxidativo, de uma maneira, né, bastante dependente, né? Porque, assim, quando a gente tem uma resposta imune, essa resposta inflamatória, ela demanda energia. Até eu vi um trabalho interessante, que era mostrando assim que os animais que são mais resistentes, eles são menos, eles têm um desempenho reprodutivo menor. Tá? Não foi com peixe, eu não lembro qual foi a espécie que eu li. E depois eu li ele no Abas também, que é um livro bem no Abas e no Teaser, que é muito usado, inclusive eu mandei para vocês, né? É de imunologia, e aí o trabalho, o que era? Acho que não sei se era com bovino, enfim. Então, os animais mais resistentes, porque eles acreditam que se a gente fosse resistente a tudo, né, há um grande gasto de energia para isso. Tanto que, assim, um bovino, deixa eu observar, 2 bovinos, você pega um Nelore, aquele boi branco lá, e um holandês, né, aquele mais encorpado, que utiliza mais para tirar leite e tal, um Nelore, ele tem uma resposta inflamatória muito mais intensa contra um carrapato. Então, se pegar um carrapato, tanto que ele tem menos carrapato, né? Além da resposta, ele também tem um hábito de se lamber muito mais do que o holandês, tá? Então, isso favorece, né, a retirada dos carrapatos. Mas, assim, quando pega o carrapato que está instalado ali, há uma resposta inflamatória muito intensa, né, no Nelore em relação a um holandês. E a mesma coisa a gente vê em algumas espécies de peixes que são mais resistentes que outros. Então, ele tem uma resposta inflamatória muito mais intensa, tá? E eu ia falar outra coisa, mas acho que não é a hora também, porque é como ele regula isso, também a gente diferencia, mas eu vou falar depois. Enfim, mas ele tem essa resposta. Então, assim, como a resposta gera muito gasto energético, ele desvia o gasto energético da reprodução para a resposta, para a resposta inflamatória, a resposta imune em si, tá? Então, a gente tem o quê? Uma ativação rápida da via da glicólise, tá? Não só da glicólise, como também das pentoses para produzir o NADP. Então, a gente tem uma produção do NADP, o ADP está nas membranas e no citoplasma disperso. Quando ocorre a junção desses dois, via os estímulos, né? Também estão os estímulos via a mediação química TNF, interleucina 1, né? Estaminas e outras moléculas pró-inflamatórias, a gente vai ter uma reorganização do NADP. Então, os NADP, eles migram todos para a membrana dos fagossomos. Tá? E o que o NADP vai fazer? O NADP nada mais é do que ele vai estimular esse nós é uma enzima que vai pegar esse NADP, pega um hidrogênio, e aí vai lá no oxigênio, o oxigênio o gás não é O2, e vai dar um hidrogênio, então ele vai virar um O2-, que é o ânion superóxido.
que é um radical livre. Tá? Aí esse ânion, né, deixa eu ver se ele não está por aqui. Essa molécula, né, que é esse, vou mandar no chat, que é mais fácil de escrever. Então, que é o O2 e o negativo, só que, né? Então, o 2 embaixo e o negativo em cima. Então, ele recebeu uma molécula, que esse nós aqui é um agente oxidante, perdão. Ele reduz o oxigênio, né? Então, ele dá um elétron para o oxigênio e ele vai virar isso. E aí ele se torna instável. E aí ele é um radical livre. Porque lembra, o radical livre nada mais é do que uma molécula que tem na sua última eletrosfera, lá naquelas camadas do Linus Paulo, um elétron livre, tá? E a gente fala que é o ânion superperóxido. E o ânion superperóxido, por uma mutação espontânea, ele vai virar o peróxido de hidrogênio, que é outra espécie de radical livre do oxigênio. Estão vendo que não é só uma, tá? E daí ele vai virar, então, o peróxido de hidrogênio, para quem não lembra, é o H2O2, que é água oxigenada. Tá certo? Em seguida, essa água oxigenada também, por ele ser instável, ele vai virar o radical mais estável que tem, que é a hidroxila, que é o OH-. Tá? E isso eles reagem na parede das bactérias, rompe elas e lisa elas, tá certo? Por isso, e assim, eles também, assim, a gente vive com medo de envelhecer, porque aumenta, toda vez fala, esse creme controla o radical livre, blá, 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 sempre, né? Esse nome do radical livre. A gente produz radical livre o tempo inteiro, né? Então, o problema não é o produzir o radical livre, é ele estar solto e sobrar, né? Por isso que ele vai ocorrer, tem que ocorrer dentro de vesículas, tá? Porque se ele está fora, ele vai atacar as outras organelas que estão no citoplasma, tá bom? E só para vocês terem uma noção assim, né, para vocês lembrarem, o antioxidante nada mais é do que moléculas que controlam ele, que nem a catalase, que vai pegar o H2O2, quebra, libera por isso que borbulha quando põe na pele, né, que a gente tem a catalase, tem uma prova para identificar a bactéria, né, a da catalase, ele vai borbulhar porque ele vai liberar o oxigênio e liberar água, tá? Aí você inativa isso. Tá? A gente tem a superóxido, que vai agir nas outras espécies, mas enfim, as 3 espécies ativas de oxigênio são esses, tá? Então, quando ocorre a ativação, a gente tem um gasto de energia, porque a mitocôndria vai trabalhar 1000 lá, a gente vai ter a produção dessas espécies que vão lá para o fagulossomo, e esses NADs, eles vão se reunir aqui na membrana e vão converter o oxigênio nas espécies reativas de oxigênio, tá bom? Que é isso aqui que a gente está vendo aqui. E aí tem a morte da bactéria. Tudo bem, gente? Além disso, a gente também tem... Olha, eu não coloquei... Espera que eu coloquei esses negócios. Era para entrar agora aqui. Espera aí, gente, é o seguinte. Deixa eu trazer uma... Em algum lugar eu coloquei errado aqui. Quando eu posso ir para algum canto, eu não vai errado. É aqui, meu Deus. Depois eu vou falar disso daqui. Então, gente, então não é para falar, não vou falar agora, não. Perdão. Eu vou confundir, depois eu falo ele aqui. Então, eu achei que era agora para falar de grama. Onde eu estava? Aqui. Então, esses caras também tinham que estar lá para baixo. Bom, então, nos grânulos, além das espécies ativas de oxigênio, né, a gente tem todas essas outras moléculas, né, não as imunoglobulinas, mas a gente tem as lisozimas, defensinas, diversas proteínas, né, e enzimas,
que elas têm ação antimicrobiana, que eu já falei para vocês, inclusive, de cada uma dessas. A lisozima quebra a parede das bactérias, né? Então, ela age lá no peptídeo glicano das bactérias. As defensimas também ajudam a formar os canais. Então, a gente tem uma série de peptídeos antimicrobianos que eles têm essa função de neutralizar as bactérias. Então, é uma outra maneira, né, que também tudo vai acontecer aqui dentro desses grânulos, tá bom? Pode colocar o laser aqui. Tudo vai acontecer aqui dentro desses grânulos, tá? Então, é uma outra maneira de morte dos micro-organismos sem o oxigênio. Ah, e além disso, o oxigênio também, essas espécies ativas de oxigênio, quando elas não conseguem, né, degradar a bactéria, a gente tem, inclusive, é uma outra técnica muito comum, vocês olharem qualquer trabalho de imunidade inata em peixe, tem a técnica da mieloperoxidase. Mieloperoxidase é uma enzima que ela vai pegar as espécies ativas de oxigênio, junta com o cloro e forma o hipoclorito. O hipoclorito é a água sanitária, que é o mais potente antimicrobiano que a gente tem, tá? E, então, as espécies ativas de oxigênio, na presença da mieloperoxidase, que elas estão nos grânulos dos leucócitos, dos neutrófilos e dos monócitos, eles pegam essas espécies ativas de oxigênio, juntam com o hipoclorito, com cloro, e formam o hipoclorito. Além disso, as espécies reativas de oxigênio, elas também agem, né, no nitrogênio, e produzem espécies reativas de nitrogênio, tá? Que também são radicais livres. Dito isso, vamos lá. Tá. Então, visto tudo isso, essa figura aqui é clássica, que são os sinais cardeais da inflamação. Se digitar inflamação no Google, vai aparecer isso. Significa os sinais que a gente vê macroscópico. Então, macroscopicamente, né, e fisicamente, a gente até sente o que são os sinais da inflamação. Então, o calor, que a gente até conversou. Então, o vaso, quando a gente tem a vasodilatação, ele esquenta. Então, você colocar a mão no tecido inflamado, ele vai estar mais quente, tá? Então, a inflamação, o rubor seria esse vermelhão, tá? E esse vermelhão é por conta também do aumento da permeabilidade, então o vaso está mais perto, tá? O inchaço, por conta da contração dos vasos, então o líquido sai, tanto transsudático quanto exsudático, a gente vai ter esse aumento. A dor ela é causada, né, por conta da sensibilização dos receptores nervosos pelos mediadores químicos. Então, os mediadores químicos, eles vão agir lá nos receptores nervosos e vão sensibilizar eles. Por isso que o local que está inflamado dói, tá? Porque ele está mais sensível, por conta dessa ativação dos receptores, tá? E no caso do calor, né? No caso da febre, quando a gente tem inflamação, é porque esses mediadores, eles vão lá no hipotálamo e eles vão aumentar, porque o hipotálamo é um termômetro, né? Então, ele mede o que é normal para a gente ali. Então, a temperatura normal vai lá, 37 graus. Então, ele vai lá e vai elevar isso, a temperatura normal. Então, a temperatura, ela deixa de ser 37, vai para 39. Você se contrai, caramba, para ganhar calor, tá bom? Porque elevou o seu patamar, tá certo? Isso é importante para as enzimas agirem, tá? Com peixe claro, né? A gente precisa termo. Mas o inchaço, tudo isso, ele tem, tá? Aquele aumento retardado, né? E tilápia, aquelas tilápias claras, esqueci a linhagem, né? Mas é que elas são mais sensíveis. Mas, de maneira geral, quando a água está muito transparente, né, que a gente consegue ver o peixe, assim, a gente vê a carpa, tá, nesses aquários, é muito comum dar queimadura, né? Por conta, né, uma queimadura retardada por conta do sol. Mas, enfim, voltando aqui os sinais cardeais. Então, os sinais cardeais são esses 5. Então, o inchaço é por conta desse aumento, tá? A dor é por conta dessa sensibilização. E a perda da função, gente, é porque ocorre, também quando a gente tem inflamação, a migração dos leucócitos, eles não atacam só a bactéria. Então, a gente vai ver que quando os neutrófilos chegam, ele chegando mesmo, liberando, inclusive, os grânulos dele. A gente vai ver que eles têm os grânulos, né, o grânulo primário e o secundário, eles liberam, que tem protease, tem lisozima, tá? A gente está tendo um surto oxidativo, né? Que é um estresse oxidativo. O que significa um estresse oxidativo? É quando a capacidade
de controlar os radicais, elas são menores do que a quantidade radical. Tá? Então, é uma balança. Então, a quantidade de antioxidantes com a quantidade, né, dos radicais. Quando a quantidade de radicais é maior do de antioxidante, a gente tem o estresse oxidativo. É porque aí essas moléculas elas estão fora e tem esse efeito catalítico. Tá? Então, a perda da função é porque a gente ocorre essa lesão. E, além disso, a gente tem o quê? O inchaço, dependendo da extremidade, como está inchado, pode contrair um pouco o nervo do local. Tá bom? Então, é isso aqui que a gente está vendo. Ó. Tá? Então, o vermelhão, olha aqui, isso aqui é o tecido nervoso de um peixe, do pacu, tá? Olha aqui, ó, o aumento da vasodilatação. Olha a quantidade de eritrócitos aqui, ó. Isso aqui no sistema nervoso central, com esse vaso, mal para a gente conseguir ver eles. Olha o tamanho da espessura desse vaso. Estão vendo? Então, ó, primeiro momento, vasodilatação, né? O aumento do fluxo. O edema, tá? Ó, então, isso é responsável pelo calor, tá? O vermelhão lá, que é o rubor, né? Então, o vermelhão, o aumento da quantidade desse calibre desse vaso, deixando o local mais vermelho. Então, o edema, pela migração tanto do leucócito quanto dos líquidos, olha aqui, ó. Tá? E a dor pela própria destruição, olha aqui também, ó. Olha o tanto que isso aqui tá vermelho. Tá? Extremamente hemorrágico, tá? Então, alteração sistêmica dos órgãos, né? Mas no caso de uma resposta local, a gente tem a degradação e por isso a gente tem a dor. Certo? Então, resumindo, inflamação. Primeiro, reconhecimento dos micro-organismos, liberação das citocinas pró-inflamatórias, né? Pelas células residentes, macrófagos, mastócitos, células dendríticas, ativação do endotélio, né? Além do endotélio, também ativação dos leucócitos. Primeiro momento começa a rolar, depois ele para. Aí a gente tem a diapidese, que é a migração desses, tá? Aí a quimiotaxia, que é causada, né, induzida tanto por essas moléculas, quanto pelos micro-organismos invasores, tá certo? A exudação, né, o aumento da quantidade de proteína de leucócitos, ativação e a reativação da célula que vai reativar esse sistema aqui, ó. A gente tem cada vez mais a migração até a limpeza do local e, consequentemente, a controlação da destruição. A gente tem a liberação de mediadores para a proliferação de fibroblastos, de vasos e assim por diante. A fagocitose e destruição. E agora a gente fala da mediação. Tá? Gente, vamos dar um intervalo aí que eu estou até sem voz. Tudo bem? Vocês estão aí? Estou falando nada? Vamos para a graduação. A inflamação acaba aqui, tá? Quem quiser ficar, pode ficar, mas para a aula é isso. Então,